Boa noite. Ficamos muito felizes com os desafios, com os testemunhos dos irmãos Gideon e suas esposas. Realmente é um tempo para refletir, um tempo maravilhoso para pensar o quanto podemos servir, como podemos servir na proclamação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Antes de meditarmos na Escritura, só lembrar que hoje a irmã Rosária faz aniversário. Eu queria pegar ela, eu não peguei de manhã porque tinha poucos irmãos na Assembleia, mas peguei agora à noite, está fazendo aniversário. Obviamente, não vou entregar a idade dela, mas depois vamos estar parabenizando a nossa irmã que tem servido ao Senhor de maneira tão maravilhosa aqui. Sei que essa semana outros irmãos também estarão aniversariando, além da Rosário. A Rosária tem mais alguém? Acho que não, né? Só ela, né? Isso, Gilvan, nosso irmão que ajuda nos aniversários. Mas, irmãos, estamos estudando o livro de Deuteronômio, pelo menos o primeiro discurso de Moisés no livro de Deuteronômio. E na meditação de hoje, pense como você tem tomado as suas decisões. Ao tomar as suas decisões, você conta com a sabedoria humana ou você procura a vontade de Deus? Talvez todos nós que somos crentes aqui hoje certamente responderíamos: claro que eu vou buscar a vontade de Deus quando eu for tomar as decisões da minha vida. Mas na prática, nem sempre é assim que acontece. Por isso, nós queremos hoje abrir a Escritura em Deuteronômio, capítulo 1, e observar do verso 19 até o verso 46. Não vamos ler todo o texto, porque é grande, mas vamos observar a história desses versículos e mencionar os versículos mais relevantes aqui. E desse texto de Deuteronômio, capítulo 1, do 19 ao 46, nós queremos pensar na seguinte ideia: que vivendo pela fé, nós estamos indo contra a sabedoria humana. Vivendo pela fé, você está indo contra a sabedoria humana. O crente vive pela fé. O crente deve fazer suas escolhas pela fé. O servo de Deus, a serva do Senhor, depende de Deus para tomar as suas decisões. E quando opta pelos caminhos da sua vida, crê que a palavra de Deus é a verdade e segue a palavra, mesmo quando a palavra nos traz situações, verdades, ensinos difíceis para a nossa vida. Temos muitos exemplos na Escritura, como o de Abraão, que teve que sacrificar o seu filho Isaque. Deus mandou ele fazer isso, ele foi fazer, então muito difícil. Graças a Deus, que sabemos desta história, que ela terminou muito bem, e a fé de Abraão foi testada. Mas uma abordagem humana, é loucura levar um filho para o sacrifício? Todo dia na nossa vida, todo dia, eu e você temos que escolher, decidir a vontade de Deus ou a sabedoria humana nas escolhas da nossa vida. Muitas vezes escolhemos uma lógica humana e nem percebemos. Principalmente aqueles cristãos secularizados. Sabe o que é um cristão secularizado? É aquele crente que não mais vive pela fé. É aquele crente que não mais obedece à Escritura. Ele é ritualista. Ele está na igreja. Ele carrega e talvez até leia a Bíblia, mas não vive pela Bíblia. Ele é ritualista, ele é religioso, é o cristão secularizado. Nós vivemos pela fé, por isso não seguimos esta sabedoria humana. Vamos observar nesse texto de Deuteronômio, capítulo 1, do 19 ao 46, esta verdade, e vamos perceber como o Senhor quer que nós sempre escolhamos a vontade dele, mesmo quando ela é difícil, e que nós vivamos pela fé. O desejo do Senhor é esse. Isso é uma mensagem do começo da Escritura até o fim, que o crente deve viver pela fé.
Observe, então, 3 ensinamentos dentro desse texto, que nós vamos ler à medida em que formos explanando. E o primeiro ensinamento se refere às situações quando a estratégia humana diminui a fé no Senhor. Vários momentos na nossa vida, nós escolhemos uma estratégia humana para nos orientar, para nos guiar. E essa estratégia humana que eu escolhi, ela acaba diminuindo a minha fé no Senhor. O que é que a gente quer dizer com isso? Olhe Deuteronômio capítulo 1, verso 21. Deuteronômio 1, 21 diz assim: Eis que o Senhor, teu Deus, te colocou esta terra diante de ti. Sobe, possui-a, como te falou o Senhor, Deus de teus pais. Não temas, não te assustes. O livro de Deuteronômio, ele é dividido em 3 discursos de Moisés, discursos finais aqui da vida de Moisés, e um prólogo encerrando o livro. O primeiro discurso é o que nós estamos observando aqui, vai do capítulo 1, verso 1 ao capítulo 4, verso 43. É curto. O segundo discurso é quase todo o livro de Deuteronômio, que vai do capítulo 4 a 44 até o capítulo 28. O terceiro discurso, capítulo 29 e 30, e o prólogo do 31 ao 34. Então, nós estamos e pretendemos observar, alguns domingos à noite, pelo menos o primeiro discurso. Um discurso introdutório, onde Moisés está revisando o que aconteceu e por que eles estão ali nas campinas de Moabe. Porque, na verdade, eles já deveriam ter entrado na terra de Canaã, a terra prometida, que Deus prometeu a Abraão, a Isaque e a Jacó, como nós observamos em Deuteronômio capítulo 1, do verso 1 ao verso 8, no domingo atrasado, se eu não me engano. E então, Moisés aqui, ele faz este resumo do que estava acontecendo. Deus prometeu uma terra e vocês devem entrar nesta terra. A primeira tentativa de Israel entrar na terra de Canaã foi pelo sul, um local chamado Cades Barneia. A segunda tentativa de entrar na terra de Canaã, que é exatamente logo após esse período de Deuteronômio, que vai acontecer com Josué, se dá exatamente do leste para o oeste, entrando na região dos Amonitas e Moabitas ali. Observe então que nesse texto que nós estamos observando, Moisés ele quer relembrar o povo dos seus erros. Moisés quer mostrar ao povo que a estratégia humana ela não é suficiente para resolver as questões da nossa vida. É necessário seguir a estratégia de Deus pela fé. Se Deus disse que você tem que entrar na terra de Canaã, entre. Não importa os problemas que vão surgir, não importam as dificuldades. E Moisés está dizendo para a nova geração, porque a primeira geração que saiu do Êxodo morreu no deserto. Nesse momento aqui que Moisés está proclamando esse discurso, aqueles homens de 20 anos para cima, lá de Números capítulo 13, 14, todos morreram no deserto. E nós meditamos domingo atrasado sobre isso. Imagine você tendo que durante 40 anos sepultar seu pai, seu avô, sua mãe, sua avó, você que tinha de 20 anos para baixo, no momento da incredulidade lá em Cades Barneia, quando o povo não teve fé para entrar na terra de Canaã. Nesse momento aqui, muitas mortes tinham acontecido durante 40 anos. Por quê? Não foi por doença, não foi por uma pandemia, foi por incredulidade. Este foi o motivo. Moisés está aqui relembrando. E qual é o conselho que Deus dá ao povo através de Moisés? Volte novamente para o verso 21. Eis que o Senhor teu Deus te colocou esta terra diante de ti. Então, Deus colocou a terra, está aqui, é de vocês. Sobe, possui-a, como te falou o Senhor, Deus de teus pais. Não temas e não te assustes. Esse foi o conselho de Deus. Deus disse, eu dou a terra,
ele prometeu a Abraão, a Isaac, a Jacó. José teve uma participação importantíssima na conquista dessa terra, mas o povo, na hora de entrar na terra, temeu, nem sequer foi, nem sequer teve a coragem de, não, vamos lá, vamos ver se dá certo, nem isso. Eles temeram e se acovardaram, porque não confiaram no Senhor. Então, esse é o problema, é quando nós observamos as categorias humanas, observamos as dificuldades, enxergamos com os olhos terrenos, não só os nossos problemas, como a nossa vida, como quem nós somos. Seguimos uma estratégia humana, deixamos de viver pela fé. Irmãos, isso se aplica a tudo na nossa vida. Marido amar a esposa. Ah, não consigo amar essa esposa. Por quê? E aí eu vou falar de todos os problemas da esposa. Perspectiva humana. Percebem? Mas no momento em que eu entendo que eu devo amar a minha esposa porque Deus mandou, e se Deus mandou, é bom, e se eu me sacrificar como Cristo se sacrifica pela igreja, pela minha esposa, e pela fé, eu começar a amá-la, a cuidar dela, a elogiá-la, a estar junto, a suprir suas necessidades emocionais, psicológicas, espirituais, afetivas e todas que existirem, vai funcionar. Por quê? Porque foi o que Deus disse. Não foi? Deus não disse que o homem deve amar a sua esposa? Como é que Deus vai mandar nós fazermos algo que ele não vai capacitar para fazermos? Não é verdade? Deus tem uma lógica toda coerente. E o crente que vive pela fé e segue, irmãos, será abençoado. O problema é que o esposo pensa de modo terreno, entende? Na lógica humana, vê os problemas, vê as dificuldades, vê as suas falhas e incapacidades e joga a culpa na esposa e vira aquele bolo de problemas e as coisas não vão para frente no casamento, e aí vem aquele discurso, né? O casamento é triste, o casamento é tão complicado, né? Sofremos tanto no casamento. A culpa não é do casamento, a culpa não é de Deus, nem da palavra do Senhor, é daquela pessoa que não quis viver pela fé. Isso é um exemplo. Também acontece com a esposa, né, que não é submissa ao seu marido para auxiliá-lo no seu ministério diante do Senhor Jesus Cristo. Assim acontece entre pais e filhos, filhos e pais, acontece entre um funcionário e um patrão, patrão e funcionário, e em todas as áreas da sociedade, os grupos sociais. Se vivermos pela fé, certamente o Senhor há de abençoar. Basta seguirmos a instrução que Deus deu. Especificamente aqui para Israel, qual a instrução? Eu dou a terra para vocês. Eu dou, Deus disse, eu dou. Veja bem, Deus falou, mas Deus não falou ontem, nem uma semana atrás. Deus falou a Abraão, Deus falou a Isaac, Deus falou a Jacó, José, ou seja, já se passaram aqui séculos da promessa de Deus. Eles estavam para cruzar a fronteira para entrar na terra de Canaã. O que é que Deus diz? Não temas, não tema. Na vida cristã é do mesmo jeito. O Senhor nos deu grandes desafios, ministérios para todos os crentes no Senhor Jesus Cristo. Nós crentes somos sacerdotes, nós somos embaixadores de Cristo, nós somos igreja, cada um de nós é igreja, é a habitação, santuário do Espírito Santo de Deus na terra. Quando nós falamos a palavra de Deus, qualquer um de nós aqui, é como se Deus mesmo falasse através de nós. Quando você prega o evangelho para alguém, a Bíblia diz que você está abrindo a porta do reino dos céus para essa pessoa. Nós temos a chave do reino de Deus aqui nas mãos, a Bíblia Sagrada. Nós temos as palavras da vida, como Pedro bem considerou. Nós temos tudo o que é necessário para a vida, para a piedade,
para uma vida maravilhosa com o Senhor. Basta não temermos. É a mesma mensagem. Infelizmente, o povo de Israel temeu. Caminhou num deserto terrível, vendo morte atrás de morte naqueles 40 anos. Se você observar bem na Escritura, hoje não temos tempo de fazer isso, mas se você observar bem, o livro de Números marca a trajetória desses 40 anos. Mas o livro de Números não descreve tudo o que aconteceu nos 40 anos, conta apenas 2 histórias. Ele não se detém nos 40 anos de incredulidade e sofrimento de Israel e morte após morte. Apresenta o que aconteceu, mas não descreve tudo. O livro de Números não são os 40 anos, pelo contrário, são apenas 2 histórias que estão nesse período. O resto do livro de Números, e o nome Números, enfatiza isso. A genealogia da primeira geração, e depois uma lista dos nomes da primeira geração, e depois uma lista dos nomes da geração jovem que vai entrar na terra de Canaã. Observe Deuteronômio 1, 19 e 20. Diz assim, Deuteronômio 1, 19 e 20. Então partimos de Horebe e caminhamos por todo aquele grande e terrível deserto que vistes, pelo caminho da região montanhosa dos amorreus, como o Senhor nosso Deus nos ordenara, e chegamos a Cades Barneia. Moisés aqui está relatando, resumindo, o que aconteceu na primeira geração de israelitas, que chegaram a Cades Barneia para entrar na terra. Verso 20. Então eu vos disse, tendes chegado à região montanhosa dos amorreus, que o Senhor nosso Deus nos dá. Deus nos dá esta região, Deus nos dá esta terra. Por quê? Já explicamos. Era necessário uma terra para formar um povo, para que este povo, nesta terra, proclamasse o seu Deus. Na antiguidade, naquela época, as pessoas só concebiam um Deus que existia numa terra. Não havia Deus sem terra. Era assim que eles pensavam. Chama-se isso de teologia da terra. Hoje não temos mais isso. Hoje não mais vivemos dessa forma, não é assim que funciona, não é assim que a nossa mente moderna pensa, mas naquela época era. Então, como o Deus de Israel poderia se apresentar às nações como o Deus Todo-Poderoso, sem um povo numa terra? Por isso, Deus formou Israel e deu a terra de Canaã, para que os israelitas ali vivessem, e para que Israel se tornasse o missionário de Deus. Diferente de hoje, que nós temos vários missionários, no Antigo Testamento, o povo era o missionário. A vida do povo de Israel testemunhava do Senhor, e quem ouvia esse testemunho, muitos acabavam crendo e se convertendo. O povo, porém, naquele momento de entrar em Cades Barneia, deu uma ideia muito boa para Moisés. O povo chegou para Moisés e disse, Moisés, prepara 12 espiões, para ver a terra e ver por qual caminho nós vamos entrar melhor na terra. Essa foi a ideia inicial, estratégia humana. Moisés disse, é uma boa estratégia, vamos fazer assim. Deuteronômio 1, verso 22. Então todos vós vos chegastes a mim e dissestes, mandemos homens adiante de nós para que nos espiem a terra e nos digam por que caminho devemos subir e a que cidade devemos ir. Isto me pareceu bem, de maneira que tomei dentre vós 12 homens, de cada tribo um. E realmente é uma boa estratégia, foi uma excelente estratégia. O problema é que quando esses 12 homens voltaram, eles mudaram o objetivo dessa estratégia. No início, era ver qual o caminho melhor para chegar na terra. Mas quando eles voltaram, eles emitiram juízos de valor sobre a terra. Eles disseram, a terra é boa. A terra é boa por quê? Porque tem muito fruto, porque é muito fértil. Veja como é sutil. Primeiro, eles não deveriam emitir nenhum tipo de juízo de valor da terra. Não era essa a missão dos espias. Eles deviam ver qual o melhor caminho para entrar a partir de Cades Barneia. Quando voltaram, eles meio que suplantaram a liderança de Moisés e emitiram juízo de valor diante do povo.
Ou seja, eles começaram a dizer o que a terra tem de bom e o que a terra tem de ruim. A estratégia mudou. Não era para avaliar a terra. Moisés não mandou 12 homens lá para avaliar se a terra era boa. Por quê? Porque Deus disse, eu dou a terra para vocês, entrem. Mas o homem decidiu avaliar se a vontade de Deus era boa. Entende? Percebe? Estratégia humana. Vamos avaliar se vir à igreja é bom. Vamos avaliar se ler a Bíblia é bom. Vamos avaliar se o tempo de oração que eu invisto na minha vida é bom. Mas Deus não disse que eu tenho que ler a Bíblia? Deus não disse, não deixe de congregar na igreja? Deus não disse que eu tenho que ter vida de oração e comunhão com o Senhor? Por que então, toda semana, eu avalio se vale a pena ler a Bíblia naquele dia? Entende? Por que eu avalio se vale a pena estar na igreja naquele domingo? Deus não disse. Por que simplesmente nós paramos de temer e obedecemos? Percebe? O povo de Israel começou com uma estratégia até boa. Vamos ver os caminhos. Mas ao retornar, eles começaram a avaliar a vontade de Deus. E é por isso que quando a estratégia humana chega, ela diminui a nossa fé no Senhor. No momento que eu penso de uma perspectiva humana sobre as coisas do Senhor, do reino de Deus, da igreja, da escritura, da vida cristã como um todo, eu começo a deixar de crer no Senhor. E aí, os crentes secularizados são aqueles crentes que é crente, não estou duvidando da salvação e da fé de ninguém, mas que vive mais para a sociedade e para o mundo do que para aquilo, do que para a sua missão, aquilo pelo qual ele foi chamado. O crente foi chamado para glorificar o nome do Senhor nosso Deus. Glorificar na família, na escola, na universidade, no trabalho, na rua, nas praças, na sociedade de modo geral. O crente não foi chamado para fazer fortuna, não foi chamado para ter os prazeres lícitos desse mundo, não. Mas para glorificar o nome do Senhor nosso Deus. Olha Deuteronômio 1:24. E foram-se, e subiram a região montanhosa, e espiando a terra, vieram até o vale de Escol, e tomaram do fruto da terra nas mãos, e nulo trouxeram, e nos informaram dizendo, é terra boa que nos dá o Senhor nosso Deus. É terra boa. Perceba, a avaliação deles foi, nós vamos subir ou não, não porque Deus mandou, mas porque é uma terra boa. É muito sutil. Eu vou para a igreja por quê? Porque na igreja eu sinto paz. Porque na igreja é um local muito bom. Porque na igreja os meus filhos aprendem o evangelho. Porque na igreja eu ouço os cânticos lindos, pastor Jaime cantando aqui, né? Maravilhoso, os irmãos tocando. Eu amo aquele louvor. Eu não estou dizendo que esses pensamentos necessariamente estão errados. Mas eu estou dizendo que nós devemos vir à igreja, principalmente e fundamentalmente, porque Deus mandou. Se a igreja estiver em dificuldades, e se não houver mais música na igreja, sei lá, os músicos morreram. Brincando. Não tem música na igreja. E digamos que não tem mais ar-condicionado, pifaram, está quente. E digamos que os cultos vão ter que ser em pé agora. Não sei, não vou nem explicar o motivo. Você vai deixar de vir para a igreja? Entende? Não pode, irmãos. O crente no Senhor Jesus Cristo, ele vai à igreja, ele é a igreja, nós somos igreja e nos reunimos por quê? Porque o Senhor mandou, aquele que enviou Jesus para morrer numa cruz pelos nossos pecados. E eles avaliaram a terra, e era uma terra boa. Nós sabemos também que eles avaliaram de uma maneira muito negativa os habitantes daquela terra. Mas olha o que diz o verso 26, logo em seguida. Porém, vós não quisestes subir, mas fostes rebeldes à ordem do Senhor vosso Deus. Esse é o problema.
Nós queremos viver o evangelho baseado em emoções, no prazer que isso nos traz. Nós queremos viver a vida cristã baseado no que nós podemos lucrar com ela. Entende? Eu quero ir na igreja porque lá, um exemplo, pode ser que meu marido se converta, pode ser que minha esposa se converta, o meu filho pode ser que ele se converta, eu vou à igreja porque eu preciso casar com alguém, eu vou para a igreja porque lá tem os retiros, tem os passeios, tem os jantares, almoço, eu vou para a igreja porque eu quero lucrar algo. Não, completamente errado. Nós vamos à igreja porque Deus mandou, independente do que a igreja tem ou não para oferecer, porque da mesma forma que Deus agiu com Israel na velha aliança, o Senhor age com os crentes na nova aliança. Nós não devemos ir à igreja para sentir paz, ou para sermos abençoados. Isso pode acontecer? Sim, e vai acontecer muitas vezes, amém, graças a Deus por isso. Mas eu vou para a igreja para honrar e glorificar o nome do Senhor, porque Deus mandou eu estar na igreja adorando ao Senhor. Eu estou dando esse exemplo de estar na igreja, mas isso se aplica também a ler a minha Bíblia, a fugir do pecado, ter vida de santidade, vida de oração, conhecer a Escritura para proclamar o Evangelho, fazer discípulos e tudo mais. Quando a estratégia humana, ela chega, ela diminui a nossa fé no Senhor. Quando aqueles espias vieram e não reforçaram o fato, vamos entrar na terra porque Deus mandou, mas disseram, a terra é boa porque tem um fruto muito bom, é muito bom para o gado. Eles eram uma sociedade, uma comunidade agropastoril, então eles viram a terra nessa perspectiva. Não sigamos as estratégias humanas para orientar a nossa vida. Siga a palavra do Senhor. E a agenda de Deus deve estar em primeiro lugar na sua vida. Sobrando tempo, vem as outras coisas. Segunda verdade, quando as dificuldades chegam, elas podem vir a determinar a nossa visão de Deus. Quando as dificuldades chegam, elas determinam a visão de Deus. Para quem? Para quem não vive pela fé. Isso acontece muito. Está aqui o crente, fiel nas coisas do Senhor, não tem dificuldades. Aí vem a dificuldade, vem a pandemia, vem a doença, vem o problema financeiro, e aí eu começo a ver Deus de outra forma, né? Oscila na fé. E nós temos que estar firmes no Senhor, que se revela na Bíblia Sagrada. Olhe Números, capítulo 13, verso 31. Números 13, 31. Aqui é outra parte do relato desses espias. Números 13, 31. Porém, os homens, é outra parte do relato dos espias. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura, tipo os pré-adolescentes hoje na nossa assembleia, né? Todos muito altos. Quem veio hoje de manhã viu, né, 5 pré-adolescentes que participaram da assembleia, que vão se batizar em breve, e 2 irmãos também dando seu testemunho de salvação. Mas voltando para o texto, verso 33, também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Dificuldades. Como Deus nos dá uma terra onde moram gigantes? Olha, não interessa. Não interessa é o que Deus disse para você fazer. Não era para entrar na terra? Entre na terra. Não tema. Só faça o que Deus disse. É para amar a esposa? Ame. É para a esposa respeitar o esposo? Respeite. É para o filho obedecer o pai? Obedeça. Não importa se o pai é bom ou ruim, obedeça.
E não é para o pai ser responsável pela instrução dos seus filhos? Instrua, assuma a sua responsabilidade. É difícil? Irmãos, nesse mundo de pecado, o que não é difícil? O que não é difícil? Se nós formos pensar assim, nunca vamos fazer nada. Simplesmente você lê a Bíblia da seguinte forma: o que é que Deus manda eu fazer? É isso? Eu vou fazer. Ah, será que eu tenho capacidade? Isso já é um pensamento ruim. Já vem do seu coração de pecado. Não importa. Você vai fazer. O Senhor vai te capacitar. Será que eu sei pregar o Evangelho? Não importa. Abra lá João 3,16. Leia e explique. Pronto. Você está pregando o Evangelho. Todo crente aqui certamente sabe pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Se tiver dúvida, é só você falar do seu testemunho de conversão, como o Senhor lhe livrou das trevas do pecado. Mas Deus nos mandou pregar o Evangelho, nos mandou fazer discípulos, investir na obra missionária. Nosso problema, avaliamos as coisas numa perspectiva humana, avaliamos a ordem de Deus. Percebe como isso é pesado e é terrível? Como eu posso avaliar a ordem do Senhor? Entende? Qual foi a ordem de Jesus quando ele estava subindo aos céus? Lá em Mateus 28, o Senhor diz que nós devemos fazer discípulos, ensinar tudo o que ele nos deixou e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fazer discípulos, ordem de Jesus. Essa é a tarefa da igreja, fazer discípulos para Jesus. A missão de Israel era entrar na terra, mas aqueles espias iam só ver o caminho melhor para chegar lá. E eles voltaram avaliando a terra de modo negativo, que não era o objetivo. Deus nunca mandou eles fazerem isso, nem Moisés mandou. Eles desvirtuaram tudo e colocaram em xeque a ordem de Deus. Se Deus mandou uma coisa, como é que Deus mandou uma coisa ruim? Certamente não é ruim, mas o homem só olhou ali as dificuldades. Olha, a incredulidade gerada por esta visão humana da situação ali. Qual era a situação? Entrar na terra de Canaã, visão humana, são gigantes, não conseguiremos entrar. Eles esqueceram completamente da ordem de Deus, esqueceram completamente do Deus das pragas do Egito, do Mar Vermelho, que deu o maná, as aves de alimento no deserto, água da rocha. Eles esqueceram tudo, deu uma amnésia. E eles só lembraram do problema, das dificuldades. Olha como eles enxergaram Deus. Deuteronômio 1, 27. Murmurastes nas vossas tendas e dissestes: tem o Senhor contra nós ódio? Percebe? É até engraçado como Deus liberta aquele povo do Egito, 430 anos de escravidão ali, de modo sobrenatural e maravilhoso. Deus tira aquele povo de lá, e agora o povo, porque teve uma pequena dificuldade, não tiveram fé para crer na ordem de Deus, o que é que eles disseram? A visão deles muda. Tem o Senhor contra nós ódio? Aí você ficou doente. Será que Deus deixou de me amar? Você perde um ente querido. O Senhor me abandonou? Claro que não. Já vimos isso. A providência de Deus é tanto no sentido de abençoar, e até esta bênção, ela vem por meio de dificuldades. Muitos exemplos na Escritura mostram quantas dificuldades os servos de Deus enfrentaram para aprender a amar a Deus. O livro de Jó, muito claro com relação a isso. É porque somos pecadores. Queremos tudo do nosso jeito, e não é do nosso jeito. É para ser do jeito de Deus. Olha, sempre que nós vivermos buscando ordenar a nossa vida para ser do jeito que Deus manda, as coisas vão ser uma bênção. Não duvide disso. Haverão problemas, haverão dificuldades e perseguições, mas ainda assim é muito melhor ser perseguido com Cristo do que viver nos prazeres do mundo sem o Senhor Jesus. Veja, eles achavam que Deus os odiava. Continuando o verso 27.
Por isso nos tirou da terra do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus e destruir-nos. Então, quando eu uso a estratégia humana para resolver as questões da minha vida, e eu olho as dificuldades e só as dificuldades e só as dificuldades, e não creio no Senhor que me salvou, na palavra dele, na instrução dele, o que é que eu faço? Eu começo a descrer em Deus. E eu começo a achar que Deus não me ama. Que é exatamente o contrário. Deus ama tanto esse povo, mas eles começaram a ver Deus, enxergar Deus numa outra perspectiva, onde o homem está certo e Deus está errado. Normalmente é assim que nós fazemos. Quando temos que tomar decisões nas nossas vidas, comparamos com a Bíblia e vemos que a Bíblia tem ordens de Deus difíceis de cumprir ou de viver, e são mesmo, nós começamos a achar que o Senhor se afastou de nós. Nós começamos a colocar a culpa em Deus, a culpa do nosso pecado, da nossa própria incredulidade. Olha o verso 28. Para onde subiremos? Nossos irmãos fizeram com que se derretesse o nosso coração, dizendo: maior e mais alto do que nós é este povo. As cidades são grandes e fortificadas até os céus. Também vimos ali os filhos dos Anaquins. Para onde subiremos? Mas a ordem de Deus não foi avaliar a terra. A ordem de Deus foi: entre na terra. Não cabe a nós avaliar se a Bíblia ela vai trazer felicidade ou não. Não cabe a nós avaliar se as verdades de Deus elas são coerentes aqui ou não. Deus já ordenou mandamentos e situações difíceis até de entender. Novamente, o caso de Abraão. Vai lá, Abraão, mata Isaac. Abraão, como assim? Só que Abraão, o que é que ele fez? Ele foi até as últimas consequências. Por quê? Porque Deus mandou. Mesmo a ordem de Deus não sendo lógica, não era lógica. Deus nunca pediu sacrifício humano, mas ele mandou. E Abraão foi até o final, crendo que o Senhor teria uma resposta. Irmãos, eu não estou dizendo que nós devemos ter atitudes de fé irracionais. Não é isso. Estou dizendo que nós devemos ter uma vida de fé na revelação de Deus, que é a Bíblia Sagrada. E se a Bíblia diz que um marido tem que amar uma esposa, todo homem tem capacidade de amar a sua esposa. Se não tem, Deus dá. Se não ama, não é porque a palavra está errada, é porque o homem é pecador, está incrédulo e não quer amar a sua esposa. Esse é um exemplo, mas isso se aplica a tudo na nossa vida. Tudo que Deus ordenou. Você não precisa avaliar se a ordem de Deus é boa. Você não precisa avaliar se estar na igreja é uma bênção. Você não precisa avaliar, hoje eu leio a Bíblia, não leio a Bíblia. Não. Você simplesmente faz o que Deus manda e você vai perceber a bênção do Senhor na sua vida. Olha, você não acha que quando Josué e outros foram invadir a terra de Canaã, eles não tinham medo? Eles não ficaram apreensivos? Eles eram um povo que estava muito tempo escravo e passaram um ano andando no deserto, cansados. Como eles iam conquistar essa terra? Mas Deus mandou. Eles só deveriam ir. Vá pregar o evangelho. Mas eu sou tímido. Deus mandou. Vá. Não se preocupe com isso. Você vai e prega. E o Senhor vai usar você. Vá discipular uma pessoa, um novo convertido, alguém que precisa estudar a Bíblia. Vá lá, fortaleça o seu irmão. Mas eu não sei. Vá, abra a sua Bíblia. Chame ele para orar. Leia um texto da Bíblia com ele. Simples. Peça instrução. Mas vá. Não fique guardando o conhecimento da Escritura. Não fique só esperando receber as coisas de Deus sem obedecer à vontade do Senhor. Olha Deuteronômio capítulo 1, verso 29. Então eu vos disse, não vos espanteis, nem os temais. Essa é a visão correta.
que Moisés está dando para o povo. Não se espantem, não temam. Foi isso que Deus falou. Ele vai dar a terra. Verso 30. O Senhor vosso Deus, que vai adiante de vós, ele vos levou como um homem leva seu filho por todo o caminho pelo qual andastes, até chegardes a este lugar. Moisés explicou, apresentou fatos de como Deus cuida. Olha, Deus tirou vocês do Egito, Deus conduziu vocês até aqui. O mesmo Deus vai à frente nas batalhas. Simples. Eu sei que é simples para nós aqui, não estamos lá nas batalhas, não estávamos naquelas batalhas, mas temos outras batalhas hoje e precisamos ter esse mesmo tipo de fé todo o dia. E Moisés continua, verso 32, mas nem por isso crestes no Senhor vosso Deus. Mesmo vendo os milagres do Senhor, vocês não creram no Senhor nosso Deus. Verso 33, que foi adiante de vós por todo o caminho, para vos procurar o lugar onde deveríeis acampar, de noite no fogo, para vos mostrar o caminho por onde havíeis de andar, e de dia na nuvem. Olha, o povo de Israel andou no deserto quando saiu do Egito, para chegar até o Monte Sinai, onde eles estavam até há pouco tempo, recebendo a lei. Eles tinham de dia uma coluna de nuvem, e quando essa coluna se movia, o povo arrumava as coisas, as tendas, desmontava o tabernáculo, seguia a coluna de nuvem. E de noite, para não caminhar no escuro, ó, como Deus é maravilhoso, para não caminhar no escuro, aquela coluna de nuvem pegava fogo. Um fogo que não se consumia e iluminava a caminhada deles. Ou seja, o Senhor que fez tudo isso, como vocês não vão crer nele? Moisés é quem está mostrando isso ao povo. Israel é um modelo para a igreja. Israel é o povo de Deus da velha aliança. A igreja é o povo de Deus da nova aliança. Nós aprendemos muito com os pecados de Israel da velha aliança. O autor aos Hebreus usou essa geração incrédula como modelo, para não deixarmos sermos seduzidos ou cairmos no engano de um coração incrédulo. E o que é um coração incrédulo? É um coração de quem lê a Bíblia, vê a verdade, mas não acredita que funciona. É isso. A Bíblia tem respostas tão simples, irmãos, tão fáceis. Basta viver aquilo e o Senhor há de abençoar. É muito simples, é tão simples que muitos de nós nem acreditamos. É como crer no Senhor Jesus. É tão simples. Quando você fala para alguém, basta você se arrepender dos seus pecados em uma oração, confessar Jesus, como se o Senhor pedir para Ele lhe salvar, e você não mais vai ser condenado ao inferno de fogo. É só isso. É só isso. E é tudo isso, né? E muitos não acreditam. Olha Hebreus, capítulo 3, verso 7, como o autor dessa epístola interpretou esta geração incrédula de israelitas que não entraram na terra de Canaã. Hebreus 3, verso 7. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como foi na provocação no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Quando você ouvir a voz de Deus na sua vida, não endureça o seu coração. Quando é que eu ouço a voz de Deus? Quando eu leio a Bíblia, quando eu ouço a Bíblia, quando eu estou nesse ambiente de proclamação da Escritura, e nesse momento é que eu tenho que avaliar a minha vida, se eu estou realmente andando de conformidade com o que o Senhor manda, com o que o Senhor ordena. Então, um coração endurecido é um coração incrédulo. Ouve a palavra de Deus, mas eu não vou seguir. Eu acho que é diferente. Eu penso de outra maneira. Eu acredito que certas filosofias modernas explicam melhor. Eu tenho uma sabedoria que me ajuda a tomar minhas decisões de modo melhor do que o que a Bíblia diz.
Aí vem os problemas. E não tem como você abrir a cabeça da pessoa e botar a Bíblia dentro. Não dá. Então, cada um vai fazer suas próprias escolhas, e Deus queira que todos nós escolhamos sempre a vontade de Deus. Às vezes é difícil. Lembre do Senhor Jesus Cristo, no Getsêmani, na sua oração: Senhor, se possível, passa de mim este cálice, mas antes seja feita a tua vontade e não a minha. Morrer na cruz não foi fácil, nem mesmo para Deus. Jesus, segunda pessoa da Trindade, ele orou, mas ele fez a vontade do Senhor, mesmo quando foi difícil. A vida do crente não é só de coisas fáceis, não é só de bonança. Existem situações difíceis. E nós estamos aqui para glorificar o nome do Senhor, adorá-lo hoje à noite e aprender a ter fé no meio das situações difíceis, porque é ali que o Senhor vai nos fortalecer. O crente, então, ele vê a dificuldade e a provação como oportunidade para conhecer mais a Deus, oportunidade para aumentar mais a sua fé, oportunidade para obedecer o Senhor naquilo que é mais difícil muitas vezes. Olha então o finalzinho do verso 8. Vou ler o verso 8 de novo. Não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, colocaram Deus à prova, a palavra de Deus, a vontade de Deus à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. É esse finalzinho do verso 9. O que foram essas obras por 40 anos? Seus familiares morrendo no deserto, ano após ano. Não era morrendo de idade, não era morrendo de doença. Deus matando para que eles aprendessem, olha como isso é importante, para que aquele povo aprendesse a crer em Deus. Irmãos, a fé no Senhor é mais importante do que vidas. É o que nós aprendemos aqui. É mais importante do que vidas. Crer no Senhor para a salvação, crer no Senhor para a santificação, que é a obediência. Por isso nós devemos levar muito a sério a nossa vida com Deus, a sua vida pessoal com Deus. Eu não sei como é, eu luto pela minha, você vai lutar pela sua, cada um dá conta de si diante do Senhor, mas busque esta intimidade com Deus no sentido de ser obediente ao Senhor. Se o seu irmão não é com ele. Se o outro não também ele vai dar de conta. Mas você, tome isso para si. Tenha uma vida de obediência ao Senhor e viva pela fé, para não passar por estas situações difíceis. Ouça a voz de Deus e creia. Deus, provavelmente, não vai falar audivelmente a nós. Se Ele quiser, Ele fala. Ele é Deus. Mas provavelmente não vai. O Senhor tem falado por meio da Escritura, da palavra de Deus. O verso 15, Hebreus 3,15. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. O povo provocou Deus, provou Deus. Isso acontece quando nós não cremos na revelação do Senhor. Por isso temos que ler a Bíblia, para obedecer a Deus e crer em tudo que Ele manda, não para avaliar se o que Deus disse é bom ou não. Nosso propósito é obedecer, crendo que o método de Deus é eficaz. Ainda, Hebreus capítulo 13, verso 12. Aqui vem a exortação do autor da epístola aos Hebreus, a partir do exemplo de Israel, um exemplo de incredulidade. Nós estamos falando aqui. Tende cuidado, irmãos, jamais perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Não deixe para amanhã. Exortar aqui não é brigar, aconselhe seu irmão,
Mostre a ele a necessidade de obedecer a Escritura e de seguir a Escritura para que o pecado não endureça o seu coração. Basta um pouquinho do pecado. Quando deixamos ele entrar, ele vai endurecendo, endurecendo. E aí é possível que o crente ouça a Bíblia, leia a Bíblia. Não tem problema não, todo mundo peca mesmo. Na verdade, eu já ouvi muito isso. Mas ninguém faz isso mesmo. Né? Quem que segue assim? Só o pastor. Não é verdade? Não é verdade. Muitos crentes são fiéis ao Senhor. Muitos crentes estão batalhando pela fé. Muitos cristãos vivem pela fé para honrar e glorificar o Senhor. Dito seja o nome do Senhor. Jó, ele cria tanto no Senhor que, independente de todo o sofrimento dele, ele estava com Deus, crendo no Senhor, seguindo a vontade do Senhor. Veja que expressão maravilhosa. Bendito seja o nome do Senhor. Normalmente, nós agradecemos a Deus pela graça que recebemos. Jó bendisse o Senhor pela desgraça que ele recebeu. Um homem de fé. Não é verdade? Um homem que, apesar das dificuldades da sua vida, que estava enfrentando, e eram terríveis, perdeu sua família, perdeu seu patrimônio, mas firme no Senhor. Sofrendo, sem dúvida, mas firme no Senhor. Ainda Jó, capítulo 2, verso 10, mas ele lhe respondeu, falas como qualquer doida, temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isto, não pecou Jó com os seus lábios. Estamos acostumados a receber o bem de Deus. E quando vem o mal? E Deus, ele quer o mal? Não, de modo nenhum. Mas dentro do plano do Senhor, ele permite que o mal chegue até nós. Ele permite. Por meio do diabo, dos seus anjos, do pecado dos outros homens, por meio do nosso próprio pecado, causamos mal a nós mesmos. Deus permite, mas o Senhor permite com um propósito, a glória do nome dele e a nossa edificação e o nosso próprio crescimento. Quando as dificuldades determinam a nossa visão de Deus, não permita que as dificuldades determinem a forma de você enxergar Deus. E quem determina? A Bíblia. Quem é Deus? É o Deus da Bíblia. É um Deus de graça, de bondade e de amor. Mesmo quando vier a dificuldade, eu continuo firme no Senhor, porque eu sei que mesmo sendo difícil hoje, o Senhor é um Deus gracioso, amoroso, bondoso e me ama porque enviou Jesus para morrer na cruz pelos meus pecados. Não permita que a situação humana faça você enxergar Deus de outra forma. Isso é viver pela fé, é enxergar Deus como a Bíblia diz, do jeito que a Bíblia ensina. E por fim, e nos poucos minutos que nos restam, quando o Senhor se ira contra a incredulidade, ele cumpre as suas promessas. O povo realmente não entrou na terra. E o que foi que aconteceu? Deuteronômio 1:34. O povo não entrou naquela primeira vez, em Cades Barneia. Olha Deuteronômio 1:34. Tendo, pois, ouvido o Senhor as vossas palavras, indignou-se e jurou, dizendo: certamente nenhum dos homens desta maligna geração verá a boa terra que jurei dar a vossos pais, salvo Calebe, filho de Jefoné. Ele a verá, e a terra que pisou darei a ele e a seus filhos, porquanto perseverou em seguir ao Senhor. O Senhor se irou contra o povo, e o verso 37 e 38 diz que Deus se irou contra Moisés também, que não entrou na terra. O grande Moisés, o homem manso, mais manso de todos os homens, também não entrou. Veja que Deus não faz acepção de pecado. Pecou, juízo, disciplina, mas o Senhor manteve a promessa. Uma outra geração, liderada por Josué, entrou na terra ali. Olha então o verso 39, Deuteronômio 1:39. E vossos meninos de quem dissestes, por presa serão, e vossos filhos que hoje nem sabem distinguir entre bem e mal, esses ali entrarão, e a eles darei a terra, e eles a possuirão. Deus cumpriu suas promessas de fazer o povo entrar na terra.
O autor aos Hebreus resume toda essa história através de perguntas de uma maneira maravilhosa. Hebreus. E contra quem se indignou por 40 anos? Terceira, não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Todas essas perguntas têm respostas muito de crentes incrédulos. Algo muito estranho, um dissenso, uma contradição. E o que é um crente incrédulo? É um crente, um salvo, que não crê na Bíblia. Que não... É simples. O crente incrédulo, ele acha que sabe das coisas. Ele acha que o conhecimento humano na universidade ou na filosofia, nada contra os filósofos, né? Ou que aprendeu na pedagogia ou em outras disciplinas da vida, isso vai dar condição de ele ter todas as respostas? Não dá. Ou você ganhou muito dinheiro, grande empresário, investidor, agora eu sei gerir a minha vida. Sabe não, porque as respostas estão na Escritura. Temos que aprender a sermos crentes que creem, que leem a Bíblia e vivem pela fé na palavra de Deus. Vivendo pela fé, nós rejeitamos, estamos contra a sabedoria humana. Optamos pelo que Deus ordena, não pelo que nós achamos que é correto, porque erramos muito nesse achismo. Vimos aqui que quando a estratégia humana chega, ela diminui a nossa fé em Deus. Não resolva as questões da sua vida baseado nas estratégias humanas. Busque a Bíblia. Ela tem todas as respostas. A palavra de Deus, ela é suficiente para tudo que tem a ver com a Bíblia. É complicado, mas para o trabalho não é. Para trabalhar 10, 12, 15, 20 horas direto, beleza. Mas para estar na igreja num culto de oração de 7h30 às 8h30, eita dificuldade. É ou não é? É difícil. Por quê? Temos que colocar as coisas na perspectiva correta. Isso são só exemplos. Eu sei que às vezes o irmão não vem porque tem suas dificuldades, mas tem quem pode vir, e aí é outro problema. Por fim, quando o Senhor se ira contra a incredulidade, Ele cumpre as suas promessas. Ele derrama a sua ira, o seu juízo contra aqueles que escolheram não crer na vontade de Deus. E era o povo de Israel, e era Moisés. Moisés, ele não duvidou de entrar na terra prometida, o pecado dele foi outro, ainda haveremos de observar, mas ele também desobedeceu ao Senhor, e por desobedecer, também foi punido. O grande Moisés, pecador, como todos nós também o somos. Devemos viver pela fé, e não pela sabedoria humana. Que Deus nos abençoe, e a palavra de Deus, o exemplo de Israel, no livro de Deuteronômio, nos ensine, como ensinou os crentes ali da Epístola aos Hebreus, que esse texto nos ensine a vivermos pela fé, obedecendo o Senhor. Vamos orar. Pai, te agradeço muito pelo tempo que o Senhor nos dá para glorificar o teu nome aqui. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos libertou das trevas do pecado. O Senhor abriu os nossos olhos para crer no Senhor Jesus Cristo. A tua chamada eficaz chegou até nós, e o Senhor nos escolheu desde antes da fundação do mundo, mesmo sem merecermos nada. O Senhor olhou para nós, nos resgatou, nos chamou, nos dá uma vida maravilhosa e abençoada, mas apesar de tantas coisas boas que o Senhor nos dá, ainda, ó Pai, não temos uma fé que agrade ao Senhor, ainda vivemos, muitos de nós, numa incredulidade tal, que não representamos bem o teu nome. Pai amado, tem misericórdia de nós.